Olá, todo mundo, tudo bem, pessoal? Como é que vão todos aí? Uma boa tarde. Bom, vou apresentar para vocês um estudo bem recente, né? Esse estudo ele foi publicado esse mês na JOSPET. Lembrando que a JOSPET é uma das maiores revistas aí da área da fisioterapia, né? Ela tem um fator de impacto de 6,276. Essa revisão sistemática de estudos controlados, controlados por placebo e randomizados, eles são do grupo de pesquisa dos pesquisadores da Espanha, na Universidade de Valência, né? E, enfim, eles tiveram como o nome da pesquisa qual a parte ou qual a proporção aí dos efeitos dos tratamentos fisioterapêuticos estão atribuídos aos efeitos contextuais em pessoas com dores musculoesqueléticas, né? Então, o objetivo inicial é investigar um pouquinho esses fatores contextuais e quanto que isso influencia no resultado de nossas intervenções. Tá? Bom, vamos lá. Para a gente entender um pouquinho, todas essas intervenções que vocês estão vendo, dry needling, manipulação, mobilização articular, taping, exercícios terapêuticos, mobilização de tecidos moles, massagens, essas intervenções elas têm uma forte evidência, né, inclusive nos guidelines, de moderada a forte evidência, né, e são um dos recursos bem utilizados aí no manejo aí do fisioterapeuta. Entretanto, os mecanismos de ação dessas intervenções não estão bem compreendidos, o porquê que esses tratamentos aí melhoram os sintomas dos nossos pacientes. É importante a gente lembrar que o fato da melhora do paciente, o porquê que ele melhorou, não é apenas pelo efeito aí da terapia que ofertamos para ele. Desse modo, nós temos que entender que além do efeito da intervenção, além do efeito aí que a gente propôs para ele, isso é somado aos efeitos inespecíficos do tratamento. E que efeitos inespecíficos são esses? Primeiro, aí nós temos a recuperação natural da doença, ou história natural da doença, onde sem intervenção nenhuma os pacientes melhoram. Um exemplo bem comum disso é a dor lombar. 90% dos pacientes tende a melhorar em 6 semanas. Epicondilite lateral, saiu um estudo recente que em 1 ano os pacientes tendem a melhorar, 90% dos pacientes, ou seja, recuperação natural, sem a influência de um tratamento. Também como efeitos inespecíficos, tem o efeito Hawthorne, traduzindo isso e adaptando para o português, são os pacientes bonzinhos, né? Os pacientes que falam que melhoraram, mas na verdade eles não melhoraram, por questão de simpatia, empatia com os terapeutas, isso é chamado de efeito Hawthorne. O efeito placebo, e também temos a regressão para a média. A regressão para a média, ela é muito parecido com a recuperação natural da doença. Um exemplo de regressão para a média, para que possamos entender melhor, um exemplo, um paciente teve um flare-up, né, uma agudização aí do seu problema. Entretanto, o paciente apresenta uma base, né, uma base aí da sua dor. Vamos dar um exemplo, o paciente tem uma dor 3, 4, 5, uma dor aí estável, só que em algum momento ele teve esse escape de dor, a dor foi para 10, subiu muito essa dor. Naturalmente, o corpo ele tende a equilibrar e voltar para a base aonde ele já estava acostumado, onde ele já estava aí por muito tempo com esse padrão, tá? Então isso a gente chama de regressão para a média. É muito similar aí à recuperação natural da doença. E dentro de todos esses feitos inespecíficos, nós encontramos aí os fatores contextuais, onde esse estudo, né, essa revisão sistemática, ela tende a avaliar. O que são fatores contextuais? Um exemplo são expectativas do paciente em relação ao seu tratamento, a relação terapeuta-paciente, como, por exemplo, a comunicação entre os dois, características do fisioterapeuta, o ambiente de saúde, né, o local onde ele está sendo realizado o tratamento, enfim. Tudo isso nós chamamos de fatores contextuais.
Então, só para simplificar para vocês, as intervenções, elas podem ser somadas os seus efeitos totais com tudo isso. Só que, no ensaio controlado, randomizado, a palavra controlado, com grupo ou controle, o que ela está controlando? Na verdade, o controle é história natural, efeito placebo, pacientes bonzinhos, o Hall turn e a regressão para a média. E é muito difícil aí fazer o controle, ter realmente o controle aí dos efeitos contextuais, mas em relação aos outros efeitos inespecíficos, há o controle nos ensaios controlados e randomizados. E a pergunta desse estudo é como saber e quanto que os fatores contextuais eles estão contribuindo para o efeito total de uma intervenção. Para isso, é necessário ensaios controlados, randomizados e controlados por placebo. Então, como é que é feito essa medida de uma maneira muito simples? Depois nós vamos até uma questão assim de dúvidas, né? Porque é interessante a gente até fazer uma discussão aí depois de como eles chegaram a esse número aí que eu vou mostrar para vocês. Então, o que eles fazem? Eles comparam a média dos resultados de um grupo placebo com a média dos resultados do grupo tratamento. Então, eles dividem a pontuação média do grupo placebo pela pontuação média do grupo intervenção. Aí vai aparecer o resultado, né? Esse resultado é uma proporção atribuível a esses fatores contextuais, que pode variar de 0 a 1. Ali, mostra que indica 0% de contribuição dos efeitos contextuais a 100%, que é 1, de contribuição para os efeitos contextuais. Interessante mostrar que a proporção global para os efeitos na área da saúde em relação aos efeitos contextuais é bem elevada, em 65%, principalmente quando nós estamos falando de condições musculoesqueléticas, de dor musculoesquelética, vem demonstrando que mais da metade do efeito global do tratamento em pesquisas de dor lombar crônica, dor cervical crônica, osteoartrite de joelho e também osteoartrite quadril, os efeitos estão muito mais assim, o mecanismo de efeito está muito mais vinculado, influenciado pelos efeitos contextuais, que propriamente pelo efeito do tratamento em si. E a pergunta de pesquisa aí é quanto os fatores contextuais afetam os resultados das intervenções fisioterapêuticas para o manejo aí da dor musculoesquelética. Então, aqui é feito em 2 objetivos. Então, o objetivo primário aí dessa revisão sistemática é quantificar a magnitude da proporção atribuível aos efeitos contextuais de intervenções utilizadas por fisioterapeutas no manejo da dor musculoesquelética. E o objetivo secundário é estudar a variabilidade de proporção atribuível aos efeitos contextuais por tipo de intervenção. Então, aqui eles selecionaram quais intervenções? As manipulações, mobilizações articulares, as bandagens, exercícios terapêuticos e também agulhamento acílico. E também o tipo de placebo, que organizaram por manual versus não manual. Então, esses são os objetivos primários e secundários dessa revisão sistemática. Entrando na metodologia desse estudo, então é uma revisão sistemática de ensaios controlados, aleatorizados, controlados por placebos e meta-análise. Então, eles consideraram apenas estudos em espanhol, italiano e inglês. A gente sabe que o ideal é não ter essa limitação por língua. Entretanto, a gente sabe que o inglês é o mais prevalente, mas teve uma certa limitação. Talvez nem todos os estudos aí elegíveis entraram por essa questão. Foi aí registrado, teve um registro no Próspero, né? E essa visão sistemática seguiu as orientações do Prisma. A busca foi realizada aí por 2 autores, então eles seguiram conforme as orientações, né, do Prisma. As bases de dados foram a Medline, Base, Sinal, Scopus e Pedro. Então, com essas bases de dados, conseguiram captar todos os estudos elegíveis. E também fizeram a busca manual, que eles olharam as referências dos artigos elegíveis para encontrar outros artigos. Como critério de inclusão, eles usaram o Picot,
para ser mais didático, né, mais explicativo. Então, idade mínima, a população é mais de 18 anos, apresentando condições de dor musculoesquelética, tanto crônica ou aguda. As intervenções do tratamento, eles escolheram terapia manual, que dividida aí em mobilizações articulares, manipulações articulares e as mobilizações de tecidos moles, muito conhecido aqui no Brasil como liberação miofascial. Exercícios terapêuticos, qualquer exercício terapêuticos, bandagem e agulhamento a seco. As bandagens tanto rígidas quanto elásticas e agulhamento a seco. O comparador é um grupo controlado por placebo, tá? Então tem que ter o grupo, como critério de inclusão, o grupo tem que ser controlado por placebo para eles conseguirem fazerem as métricas para achar aí a atribuição aos fatores contextuais mais para frente. E os desfechos foram intensidade de dor e incapacidade funcional. Intensidade de dor pela escala visual analógica, escala numérica da dor. Incapacidade funcional são as ferramentas para cada condições musculoesqueléticas, como, por exemplo, Oswestry para dor lombar, NDI para dor cervical, e por aí vai. O que eles excluíram? O que eles não aceitaram para entrar? Que tipo de estudo? Onde tem suplementação nutricional, medicamentos, cirurgias. Eles não aceitaram agentes eletrofísicos, isso talvez seja um erro do estudo, que mais para frente eles discutiram, aceitaram alguns estudos com agentes eletrofísicos. Práticas psicologicamente formadas, como educação e dor e também CFT. Combinações de diversas técnicas de fisioterapia, ou seja, combinações, tratamentos mais pragmáticos, não. Eles quiseram avaliar apenas uma intervenção comparado a placebo. Estudos cujos participantes de dor derivada de distúrbios neurológicos relacionados ao câncer, dor visceral e dor aí pós-cirúrgica. É interessante ressaltar que os estudos que não tiveram sem alterações ou alterações negativas do grupo intervenção em relação ao placebo foram descartados, ou seja, quando não houve diferença ou quando o grupo intervenção perdeu para o grupo placebo, eles descartaram. Então, um dos critérios de inclusão é grupo intervenção apresentar um efeito maior, né? Ter uma diferença estatisticamente significante, não clinicamente relevante, mas estatisticamente significante em relação ao grupo placebo. A extração de dados foi como normal, né? Foi como realizado as avaliações do BISMA. Dois autores extraíram independentemente as informações de cada estudo. E quando faltavam informações, eles contatavam os autores correspondentes por e-mail. Agora, uma parte importante, eles categorizaram os efeitos dos grupos placebo e intervenção em 3 momentos. Dessa maneira, eles realizaram as meta-análises, as análises através dessas classificações. Primeiro, sobre efeito imediato, eles consideraram o efeito imediato logo após a intervenção, efeitos de curto prazo, de um dia após 30 dias após a intervenção, e efeitos a longo prazo, além de um mês após a intervenção. Então, essa categorização eles utilizaram depois para organizar os resultados e também a meta-análise. O risco de viés eles analisaram pelo ROB2, né, que é uma ferramenta de risco de viés da Cochrane. Bom, os resultados. Então, 68 ensaios controlados foram incluídos e 54 foram incluídos na meta-análise, sendo mais de 5.000 participantes nesses 54 RCTs. A média de idade eram 36 anos e a maioria dos pacientes eram do sexo feminino. E que tipo de intervenção, que tipo de doença, que tipo de disfunção que entraram, onde eles localizaram? Foram dor lombar crônica inespecífica, dor cervical crônica inespecífica, síndrome da dor miofascial, dor no ombro, que são as tendinopatias, osteoartrite de joelho e quadril e disfunções temporomandibulares. E que tratamento que eles encontraram aí para essas condições musculoesqueléticas? Agulhamento a seco, bandagem, manipulação, mobilização, técnicas de tecidos moles, que são as massagens, as liberações miofasciais, as técnicas neurais, que são as mobilizações, as técnicas de mobilizações neurodinâmicas e exercícios.
qualquer modalidade de exercícios. E as intervenções placebos que eles incluíram eram as manipulações simuladas, ou seja, eles não realizaram a forma correta, como um golpe seco e rápido, né? Então foi simulado. As bandagens simuladas eram aplicadas sem tensão, a massagem superficial com toque bem leve, agulhamento a seco, onde a agulha não penetrava na pele, e sobre os movimentos, são solicitações de exercício dos movimentos que não era relacionado ao problema. Entretanto, eles disseram que eles não incluiriam recursos eletrofísicos, né? Então, intervenções não manuais, como dispositivos sintonizados, são desligados ou dissimulados, como ultrassom, micro-ondas e laser, né? Então, eles não colocaram a eletroterapia para a meta-análise. Eles fizeram apenas algumas considerações de eletroterapia, tá? Então, tem uma certa convergência entre o critério de inclusão e exclusão com o resultado, tá? Bom, agora, o importante, né? Os resultados aí dessa pesquisa. Então, primeiro, só para a gente entender, então ele dividiu, como a gente demonstrou, ele classificou em 3 momentos. Efeito imediato, onde foi localizado estudos de dry needling, bandagens, manipulação, mobilização, técnicas de tecidos moles, são as massagens, e o exercício. Tá? Então foram 6 técnicas. Para apenas 3 técnicas, 3 artigos investigaram a médio prazo e encontraram como bandagens, manipulações e mobilizações, e a longo prazo apenas poucos estudos investigaram, e aqueles que investigaram foi apenas a manipulação. Então, aqui estão os efeitos de tratamento, aqui são as intervenções, e aqui está o effect size, o tamanho do efeito, tá? Então, aqui variando de 0 a 2.0. Então, o que a gente pode identificar aqui, nesse momento, as doenças, né, as disfunções que foram encontrados aqui eram dor lombar, dor cervical, síndrome da dor miofascial, osteoartrite, joelho e quadril, dor cervical crônica, dor no ombro e uma certa divergência. Eles falaram com distúrbios temporomandibulares, aqui eles colocaram como dor de cabeça do tipo tensional, tá? Então, uma certa divergência do que eles colocaram e depois o que eles relataram aqui nos resultados. Tudo bem? Bom, o que a gente pode analisar aqui? Bom, a intervenção que teve o maior tamanho de efeito, um effect size aí de quase 2 pontos, que é considerado baixo, é o dry needling, né? Onde representando, só para vocês entenderem, tudo que é azul são a proporção dos efeitos contextuais. E o vermelho é a proporção dos efeitos específicos. Então, a gente pode perceber aqui que o dry needling, 74%, ele é o que apresenta o maior tamanho de efeito, mas 74% é atribuído aos efeitos contextuais. Mas o que se destaca são as técnicas de mobilização articular, representando 87% do efeito geral do tratamento. A gente pode entender aqui que pode variar o intervalo de confiança de 0,54 a mais aí de 100%, de 1,19, né? E aqui as técnicas de tecidos moles, que são as liberações, as massagens, representando 85% do total do efeito geral, né? Do efeito geral, 81% destinado aí aos efeitos contextuais. E o exercício, a gente foi demonstrado que apresenta o menor efeito geral, a gente pode discutir, tem várias hipóteses depois para estar bem pequeno, principalmente a simulação, né? O placebo, fazer placebo de exercício é bem complexo, né? Então, 46% do efeito geral do tratamento é atribuído ao exercício. Intervalo de confiança bem próximo, né? Então, essa estatística inferencial representando bem aí o que pode acontecer aí conosco aqui na população, de 41% a 52%. Vamos voltar aqui, perdão. Aqui, a médio prazo, a gente pode perceber que o taping, ele aumenta um pouquinho a sua proporção, enquanto que a manipulação também aumenta, e a mobilização, ela diminui os efeitos contextuais. E aqui a gente percebeu que a manipulação, ela se mantém, tá bom? Em relação ao efeito de médio prazo, tá bom?
E aqui eles fizeram uma análise também em relação à incapacidade funcional. Eles encontraram poucos artigos que tiveram como grupo placebo e que avaliaram, né, a incapacidade funcional. Então, apenas 3 técnicas, poucos estudos, que eram mobilização, manipulação e bandagem. As bandagens tiveram a maior influência aí no efeito geral do tratamento, sendo responsável por 64%. Entretanto, o intervalo de confiança é muito grande, é muito amplo, sendo difícil isso inferenciar para a população aí. Então, de 0,32 a 0,96, tá? Então, um intervalo de confiança muito grande aqui, representado aqui pelas bandagens. Interessante dizer que as bandagens foram que apresentaram um alto risco de viés, e as mobilizações, onde foram representados mais de 81% influenciado pelos fatores contextuais, apresentaram mais baixo risco de viés. As outras intervenções apresentaram moderado risco de viés. Eles também fizeram uma meta-regressão, né? Eles quiseram saber se a idade, o número de sessões tinham influência em relação aos efeitos contextuais. Então, né, a proporção global atribuída aos efeitos contextuais não foi afetado pelo aumento da idade, ou também pelo número de sessões de diferentes intervenções. Então, idade e número de sessões não afetou a influência dos efeitos contextuais nessas intervenções investigadas. Concluindo esse estudo aí, os efeitos contextuais, vocês observaram que contribuíram significativamente para os resultados das intervenções fisioterapêuticas para as dores musculoesqueléticas. A magnitude dos efeitos contextuais, eles variam, como vocês observaram, diferentes técnicas da fisioterapia. E a maior proporção que atribui aos efeitos contextuais foi contada nas mobilizações articulares, seguidas por técnicas de tecidos moles, seguidos por agulhamento a seco, manipulação, bandagem, e por último, aí, o que teve uma menor contribuição, aí, menos atribuível, foi terapias por exercícios. Coloquei aqui 2 implicações para esse estudo interessante para nós. Primeiro, é para os clínicos, né? É uma orientação grande para os clínicos, que aumentar conscientemente os efeitos contextuais melhora os resultados terapêuticos. Isso é de uma forma ética, não é antiético isso. Os fisioterapeutas podem usar para beneficiar seus pacientes. Agora, uma aplicação número 2, aí para futuros estudos, pensando aí, principalmente em estudos controlados por placebo, os fatores contextuais eles deverão ser mais explorados e investigados nesses estudos controlados por placebo, para a gente poder entender melhor as influências nos efeitos das intervenções investigadas para dores musculoesqueléticas. Muito obrigado a todos. Obrigada, Matheus. Vou deixar você conduzir a reunião de hoje, tá? Tá joia. Só para eu fazer um comentário. A gente sabe que tem muitos fatores confundidores, né? E aqueles que a gente conhece são alguns deles, na verdade, são muito além disso. E esses fatores contextuais que você coloca aqui, ele tem plausibilidade, de fato, né? Se você tem uma boa relação terapeuta-paciente, você trata o paciente bem, ele gosta do local, tem ar-condicionado, tem acessibilidade, isso contribui para, né? É um fator confundidor importante aí para a sua melhora. Eu não cheguei a abrir artigo por artigo, que entrou nessa revisão sistemática, mas desde o início, quando esse paper chegou para mim, eu tive uma certa dificuldade de enxergar como que esses ensaios clínicos, que a gente sabe que eles avaliam desfechos, né, primários, secundários, dor, função, como que eles identificaram esses fatores contextuais, se não é de praxe o fisioterapeuta avaliar isso, né, se o propósito primário, secundário, enfim, não é avaliar isso. Então, talvez eu não tenha tido tempo aí de abrir um por um para eu conseguir entender, mas a minha visão panorâmica geral é uma dificuldade de enxergar isso. Então, vou abrir, devolver para você e para conduzir a reunião. Joia, professora. O que acontece? O mais difícil de entender é a métrica que eles fizeram para chegar ao valor de efeitos contextuais, né? Porque esses estudos
que incluíram, eles não controlaram fatores contextuais. Então, não tinha um grupo que era um fisioterapeuta que tinha uma boa relação terapeuta-paciente e outro grupo não Se tinha uma você relação quiser terapeuta-paciente. descompartilhar, só para você enxergar a Tá, gente, desculpa, Matheus. claro, claro, Você claro. enxerga a gente, fica Não, tô mais fácil enxergando. para você. Joia. Acho que eu estou fechando aqui. Então, essa métrica, ela ficou extremamente confusa, né? Porque não tinha um grupo, novamente, que fazia os fatores contextuais, como, por exemplo, existe um estudo realmente que foi conduzido aqui no Brasil em 2018, que eles compararam isso, né? Uma clínica onde o fisioterapeuta entrava de jaleco, tinha ar-condicionado, tinha uma boa relação, um bom poder de comunicação, explicava sobre o benefício da terapia. E o grupo controle foi a mesma intervenção, não era placebo, porém o fisioterapeuta não tinha a mesma característica. Então o ambiente era um ambiente mais rústico, não era um fisioterapeuta que explicava os benefícios das intervenções, ele foi treinado para não ser simpático, apenas executar as manobras. Então, esse estudo foi feito inclusive aqui na minha cidade, Taubaté, foi um colega meu da Unicid, ele fez o estudo aqui, e no final das contas não teve diferença no desenho do estudo, nesse estudo controlado e randomizado pelo meu colega. Os estudos que entraram nessa revisão não tinham como critério de inclusão esse fator. Do grupo intervenção, o fisioterapeuta tinha que ser alguém com uma comunicação e o grupo controle com uma comunicação diferente. Não. Eles fizeram uma métrica onde eles dividiram os resultados, a pontuação média do grupo intervenção com o grupo placebo. Isso ficou um pouco vago até chegar ao resultado final, entendeu? Então, a estatística é um pouco confusa, eu não consegui compreender muito bem como que eles chegaram nesses valores finais. Outra coisa também, esse estudo aí eu consegui, porque ele é muito recente, ele foi publicado agora na Jospit, então eu consegui através de um colega meu que assina a Jospit, então é difícil de conseguir os arquivos suplementares. Esse meu amigo, ele não conseguiu passar, nem no Sci-Hub tem. Então, como é um estudo muito recente, foi difícil de ter, para analisar os estudos que eles incluíram, para a gente tirar essas dúvidas. Tiago, pode falar, Tiago. Na verdade, só fazer um adendo antes de a gente abrir para a discussão, que a Sonaf, eu não lembro se você faz parte da Sonaf ou não. Não faço, não faço. Eu consegui Não, com um né? colega meu que faz parte da Sonaf. Então, porque eu ia falar, a Sonaf tem a assinatura da JOSPT, né? E lá conseguiria, ou você tem acesso ao acesso café da CAPES CNPq no Certo. portal de periódico. Você consegue, tipo, por lá, conseguir o arquivo na versão original em um monte de revistas, incluindo a JOSPT. Então, tipo, são duas. Bom, se você já tinha conseguido com o cara da JOSP, mas aí fica também o aviso para quem está aqui no grupo, que tem o. Que já está no programa de pós-graduação ou no de graduação, não lembro se tem acesso também, mas na pós-graduação com certeza tem o acesso café. Você consegue de casa acessar toda a biblioteca da CAPES. Que eu acho que foi você que fez uma aula a respeito disso ano passado, não foi? Alguém fez De uma buscas, né? mini aula ensinando como usa o acesso café. É, Não, não não é só fui isso. eu. Depois a gente. Mas, Não? perfeito. Acho que Sim, foi a achei que eu tinha. Bruna. Acho que foi a Bruna. Acho que sim. Mas, Uhum. enfim, segue aí, depois a gente vai para a discussão de fato. Ótimo. Uma outra coisa também importante sobre esse artigo que eu encontrei foram como que era o placebo que eles encontraram. Então, por exemplo, a gente sabe que o toque da pele ele já consegue fazer uma modulação da dor, né? Então, por exemplo, uma massagem simulada é algo muito difícil, né? Um exercício simulado também é algo muito complicado de entender. Que a gente sabe o próprio movimento, né, se tratando de dor crônica musculoesquelética, de predomínio nociplástico, o próprio movimento não precisa ser específico, mas eles consideraram como movimento inespecífico como placebo. Então, tem vários viés para a gente estar considerando. A mobilização articular, o dry needling, né, que não perfurou a pele. Então,
mas o toque na pele, né? Será que o paciente percebeu que furou ou não? Então, tem vários vieses para a gente discutir, principalmente sobre o grupo placebo que eles consideraram, né, como simulado. Por fim, uma outra coisa que a gente atribui também é a qualidade metodológica. A maioria dos estudos apresentava uma importante qualidade metodológica, menos os estudos aí de bandagem, né? E é interessante a gente ressaltar que os estudos de bandagem também eles apresentaram um tamanho de efeito interessante. Pode ser também isso atribuído também à qualidade metodológica ruim aí dos estudos. Beleza? Pode falar, Thiago. Você concluiu? Eu só levantei a mão só para deixar aqui dizendo que eu queria fazer um comentário. Você concluiu? Não. Já terminei tudo. Pode ir. Tá. Vamos fazer a discussão primeiro, aí. boa tarde a todos. Matheus, como sempre, parabéns pela apresentação. Sempre uma apresentação de qualidade. Eu tinha anotado 3 comentários aqui. Um deles, a Liu fez, então não vou me estender muito, mas assim, eu concordo com a Liu que essa questão de como esse estudo avaliou os fatores contextuais foi, assim, problemático para dizer o mínimo, né? Porque eu fui, voltei, não compreendi como eles fizeram essa análise. Como ali eu também não fui abrir os artigos um por um para ver, até porque eu não sou revisor do artigo, né? E se eu fosse revisor do artigo, já me botando nessa posição aí, eu ia falar, meu camarada, você tem que me explicar isso aqui muito direitinho, porque isso aqui tá, assim, tá esquisito isso aqui. Essas informações aqui, eu não sei de onde você tá tirando elas. Me explica aí, por favor. Então, concordo com a Lio nesse sentido, até por conta dessa questão de efeito Hawthorne, tudo a gente sabe que tem fatores confundidores, mas tipo, como é que a gente sabe se os artigos avaliados na revisão sistemática avaliou ou não? Eu não senti clareza nisso no artigo, não na sua apresentação, pelo amor de Deus. Aí eu queria fazer mais 2 comentários, que que assim, eu fiquei vendo as intervenções e eu acho que, tipo, eu teria descartado, sendo os autores, eu teria descartado o taping. Hoje a gente já sabe que, tipo, o taping não tem eficácia comprovada, sabe? Então, tipo, você colocar um taping versus placebo de algo que a gente sabe que não tem eficácia comprovada, né? Tipo, tô falando de kinesiotape, mesmo bandagem rígida tem bastante, especialmente hoje em dia, né? Tem muita gente que usa ainda por efeito de, tipo, sei lá, hábito, o atleta que acha que é um negócio que dá sorte, mas já tem muita discussão até sobre bandagem rígida, né? As evidências aí estão cada vez mais conflitantes nesse sentido. E o último comentário é que eu estava pensando em qual artigo eu ia trazer para apresentar, e isso que o Matheus falou, me. Bom, eu acho que o artigo que eu vou trazer tem um artigo que saiu na Nature esse ano, eu não tive a oportunidade de ler completamente, que é sobre a questão de terapia manual, né? De terapia manual de pessoas treinadas versus terapia manual de pessoas não treinadas e o efeito, né, de técnicas e tal. E o estudo mostra que, assim, pelo menos eu li o resumo, vou trazer mais completo aí no dia 20, não lembro, dia 13, não lembro, algum desses dias aí. Vou trazer esse estudo aí para a gente trazer essa discussão que eu acho que é interessante. Que acho que também entra nessa questão, né, que você falou, tipo, estamos testando terapia manual, mas assim, a pessoa é treinada, a pessoa é não treinada, é uma técnica, que técnica está sendo utilizada de terapia manual, né? O que é considerado terapia manual placebo, né? Já que, tipo, tem esse estudo da Nature que é desse ano, que fala sobre não faz diferença você ter técnica ou não ter técnica, então, tipo, o que seria placebo nesse sentido, até como você mesmo apontou, se o toque já causa algum tipo de efeito, então o que é placebo na terapia manual é reiki, posição das mãos, que aí não tem toque, né? Então, tipo, sabe, são perguntas que eu acho que são válidas trazer para esse estudo que você trouxe aí. Só isso.
Então, um dos objetivos de trazer esse estudo, né, eu gosto muito do Twitter, né, o X, em questões de discussão dos pesquisadores, né, e esse estudo é um dos estudos mais discutidos, se vocês entrarem no Twitter, dos pesquisadores de dor, Instagram, enfim, é um dos estudos do momento que tem mais discussão. E aí levantou aquela pulga, como que eles chegaram nesses resultados? A gente imagina, sim, que tem efeito contextual, já foi medido por alguns outros estudos, mas essa revisão sistemática deixou uma dúvida como eles chegaram nesses valores, né? Então, é por isso que eu trouxe também esse estudo, porque é um dos estudos que estão mais discutindo nesse momento, estudo fresquinho aí, foi publicado agora em abril, e fica ainda lendo todo o estudo, assim como vocês leram, fica a dúvida ainda como que eles chegaram nesse 81%, sabendo que os grupos, eles não tinham aí esse controle, né, em relação aos fatores contextuais. Então, essa é a dúvida ainda desse estudo. A Vanessa, deixa eu falar, Vanessa. Oi, Matheus, tudo bem? Parabéns aí pela apresentação. Obrigado. Ficou bem bonita a apresentação e foi muito bem falada. Mas, assim, uma coisa que me chamou bastante atenção foi o fato de tirar os artigos que não tiveram resultado favorável ao tratamento fisioterapêutico, seja ele qual for, né? Eu não sei, isso eu acredito que seja um viés importante, né? Ou não? O que vocês acham? Pelo que Porque, eu assim, vi, sim, todas as revisões que eu vejo, pelo menos, colocam todos os estudos, sejam eles favoráveis ou não, né? Porque um dos principais objetivos de fazer uma revisão é saber se aquela intervenção de fato funciona, né? E se eu tiro todos os que não funcionaram, como que eu vou saber se realmente funciona, né? Não sei, posso estar sim. enganada, posso estar, mas... Não, eu concordo. Eu acredito, colocando na cabeça deles, eu acredito que eles, para eles chegarem e fazerem a métrica, para saber a influência, tinha que ter estudos com resultados positivos, para eles saber o quanto que o grupo intervenção foi melhor do que o placebo, para eles pegarem esse resultado e colocarem na métrica. Foi isso que eu entendi, que o resultado negativo ou igual, hipótese, né? A hipótese não favorável significa que eles não conseguiriam fazer a métrica. Foi isso que. Mas a questão é que eu não entendi a métrica que eles fizeram. Entendeu? Mas, assim, independente, né? Qual o valor disso, né? É, Porque se você não coloca nenhum estudo cujo resultado foi negativo para as intervenções, então foi um estudo completamente pesado, né? É um estudo que só colocou que deu certo. Vamos fechar os olhos para tudo que não deu certo e fingir que, né, dentro desse mundinho aí, o que a gente consegue tirar? Não dá para tirar nada, né? Por exemplo, eu não vou fazer mais uma técnica ou outra por conta desse artigo, já que eles não colocaram os estudos que não trazem efeitos negativos, né? Então, Então, acho que estou furando a fila. pode falar. Botei a mãozinha. Eu acho que é isso que o Matheus falou. De acordo com a conta que eles fizeram, tinha que ser um estudo de superioridade, né, para as intervenções propostas. Mas, assim, a primeira vez que o Matheus me mostrou esse paper, eu olhei e falei, meu, eu estava tentando imaginar como é que seria essa métrica, vocês leram, o pessoal aí está tá discussão, o pessoal está discutindo o paper, só que ninguém está entendendo. Então, assim, eu realmente, não sei, eu acho que fizeram um milagre aí para tentar mensurar isso, chegar no resultado, né? Porque o objetivo principal desses estudos não era verificar esses fatores contextuais, diferente de estudos que tinham o propósito de avaliar fator contextual. Não sei se vocês lembram do Guto, na tese de doutorado dele,
tinha alguns pontos que ele avaliava fatores contextuais, né? Ele queria verificar se a influência do local não sei se vocês lembram, né? Se tinha ar-condicionado, acessibilidade, tudo isso influenciaria na melhora do resultado do paciente. Isso sim é um propósito central. Mas quando o objetivo é testar dry needling, em tape, em terapia manual, aonde está o fator contextual nisso? Isso que a Vanessa falou, eu acho que é isso assim, tipo, eu entendo a ideia de colocar artigos que tenham apresentado superioridade justamente por conta das métricas. Mas isso que a Vanessa apontou é importante porque, assim, uma forma de você já fazer isso é você trazer artigos de técnicas de terapêuticas que já tenham uma comprovação bem estabelecida, né? Então, quando você coloca o taping, por exemplo, que foi até o que apresentou maior fatores contextuais, seja lá o que isso signifique. Então, assim, tipo, a gente já sabe hoje que o taping não tem eficácia comprovada, né? Então, mas é isso assim, uma forma de você anular essa questão desse viés maluco que a Vanessa apontou é isso, é você colocar terapêuticas com eficácia já comprovada, né? Com a efetividade da sua já comprovada, né? E assim, esse artigo foi publicado na JOST, né, meu camarada? Não foi publicado, sabe, anais do, sei lá, Congresso Paulistano de Fisioterapia Aquática, sei lá, tipo, foi assim, JOSPT, né? Então, Fatores contextuais é comportamento. Então, para a gente saber se quem levou mais influência em comportamento, tem que ter realmente um grupo, intervenção, um grupo que faça que o fisioterapeuta tenha um comportamento e outro grupo, o fisioterapeuta tem outro comportamento. Aí a gente consegue identificar fatores contextuais. Eu acho que identificar por placebo apenas e fazer uma métrica maluca fica estranho, entendeu? esquisito, né? Esquisito. E nem tem um questionáriozinho tipo, ó, o que é que você achou que melhorou a sua dor? Responde aqui, você acha que foi tipo, o terapeuta foi atencioso, a técnica que ele usou foi adequada, você saiu feliz, ou ele usou a técnica que você queria que ele usasse? Não sei, tipo, algum questionário pós-tratamento, né? Quando o Matheus me mostrou, só furando a fila aqui, só para não perder o fio, eu falei, Matheus, você tem que pegar esses suplementos, aí tem um monte de suplemento, né? Falei, tem que pegar o suplemento para tentar entender o trabalho. Quando eu dei aquela passada de olho, eu falei, precisa do suplemento, só que a gente não conseguiu os suplementos. Talvez pudesse ajudar um pouquinho a responder. Mas até na descrição do trabalho, nos critérios que eles colocam apenas que tem que ser estudo controlado por placebo. Eles não relatam nada sobre controles de comportamento, por exemplo, né? Acredito que são estudos que tem que ter aquele pico que eu mostrei para vocês, sendo controlado por placebo e o resultado de intervenção ser superior, de condições musculoesqueléticas entram. Então, parece que foi isso mesmo. Mas é importante olhar o suplemento, mas eu acredito que vai ser isso. Eu acredito que eles descreveriam, principalmente está publicado na JOSPT, né? Eles descreveriam lá na seleção dos estudos.